Vamos lá então, galera. Começando mais uma aulinha. Já vou apresentar diretamente para vocês o que nós temos para a aula de hoje, tá? O que está programado para a aula de hoje e o que nós vimos na aula passada, porque hoje será uma continuação da aula passada, tá? Então, olha só, eu botei aqui também, botei 9/11, depois eu tenho que editar aqui, né? A aula de hoje, dia 10. Então, olha só. Na aula passada, nós vimos sobre competência, vimos uma parte introdutória do licenciamento ambiental, vimos alguns conceitos, e hoje nós vamos continuar falando sobre licença ambiental, sobre o processo de licenciamento, e, é claro, vamos retomar alguns pontos que muitas vezes é necessário sobre a questão de competência principalmente, tá? Então, preparei para a aula de hoje. A gente vê os tipos de licença, o que uma norma nacional fala em tipos de licença, o que uma norma estadual ou as legislações estaduais estão falando sobre os tipos de licença, e vamos tentar aqui, tentar ver alguns tipos, né, de exemplos, enfim, para poder a gente fixar bem esses tipos de licença. Os prazos de cada uma, o procedimento, ou seja, como é que o empreendedor faz para obter a licença, né, para começar o procedimento de licenciamento ambiental. Vamos procurar uma licença ambiental, nós já fizemos isso em aulas anteriores, mas vamos procurar novamente, e, claro, vamos analisar alguns aspectos da própria licença ambiental, tá? Coloquei já disponível para vocês alguns vídeos que eu já havia gravado no meu canal, tá? Sobre a resolução CONAMA 237, que é uma das principais normas nacionais, que é utilizada por uma questão de licenciamento, embora hoje se discute muito sobre a questão de segurança jurídica, sobre as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente, por ser resolução e não por ser uma lei, mas excluindo essa questão polêmica sobre a questão de segurança jurídica, a gente sabe que as resoluções do CONAMA, assim como as resoluções do CONSEMA, considerando o Estado, são extremamente importantes por uma questão de proteção ambiental, de regulamentar determinadas situações e, obviamente, de fiscalizar as atividades potencialmente poluidoras. Então, tirando a parte polêmica, elas são extremamente importantes que a gente entenda e que a gente, claro, consiga analisar essas resoluções de forma íntegra, né? Bom, então eu deixei aqui para vocês dois vídeos sobre, eu falo diretamente os artigos da resolução do CONAMA, tá? Então a parte 2 e a parte 3, justamente porque a parte 1 é aquela parte mais inicial, introdutória, conceitual, que nós já vimos na aula passada, então não tem por que vocês olharem agora, tá? E aí deixei mais outros aqui, que são explicações em slides dos tipos e prazos e também do procedimento do licenciamento ambiental. E aí vocês vão ver que ali tem alguns aspectos que são importantes serem observados também, tá? Deixei a resolução, o link, na verdade, acho que aqui eu já deixei o próprio arquivo, tá? Em PDF da resolução CONSEMA 372/2018. É uma resolução que fala sobre o licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Sul e também nos remete à questão da licença emitida por órgãos municipais, ou seja, aqueles empreendimentos que possuem impacto local. E aí nós vamos dar uma olhadinha nessa licença, uma olhada básica, vocês têm ela aqui já inteira para vocês poderem fuçar, e aí vocês vão ter uma tarefa essa semana. Que tarefa é essa? Responder ao seguinte questionamento, está aqui em cima, ó. Qual a sua opinião sobre o LAC, Licença Ambiental por Compromisso? Eu vou mostrar para vocês aonde que está essa licença ambiental por compromisso, vou mais ou menos falar aqui sobre alguns pontos polêmicos que essa licença ambiental por compromisso surgiu, né, quando esse tipo, né, de licença ela foi lançada pelo governador do estado. Então, a gente vai comentar sobre isso e, claro, que eu vou querer a opinião de vocês sobre o assunto. Vocês vão ter que, obviamente, pesquisar sobre o que é essa licença ambiental por compromisso, as opiniões, né, divergentes que nós temos hoje e, claro, dar a opinião de vocês sobre o assunto, tá? Então, essa é a tarefa, uma tarefa bem simples, não precisa também muita coisa, eu não preciso que vocês façam 30 páginas, 29 está o suficiente para mim, tá bem? Então, é uma tarefa de boas, bem tranquila.
Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Nem comecei a falar sobre a matéria, né? Vai ter dúvida. Então tá, galerinha, olha só. Todos me ouvem bem, né? Não tem nenhum problema. Na aula passada a gente começou com um pouquinho de chiado, mas acho que foi resolvido o problema. Então, o que eu quero ver com vocês... Beleza, tudo certo então, Franciane. O que eu quero ver com vocês são, primeiramente, os tipos de licença, tá? Os tipos de licença. Para ver os tipos de licença, a gente vai ter que retomar uma parte importante, que é o próprio conceito de licenciamento ou o próprio conceito de licença ambiental. Ali nós já vamos ter uma ideia, em termos nacionais, em termos da resolução nacional, quais são os tipos de licença que nós temos, tá? É claro que nós vamos ver que, com relação ao próprio Estado, nós temos outros tipos de licença, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, eu vou pegar aqui a resolução do CONAMA, a resolução 237 do CONAMA, tá? Para que, então, a gente possa ver o conceito, né, retomar o conceito. Deixa eu apresentar minha tela aqui para vocês. Retomar o conceito, e aí vocês vão ver que ali já vamos ter os tipos de licença. Bom, aqui, ó, eu tenho a resolução 237 já aberta, tá? Para nós pegarmos o inicinho dela. Então, eu mostrei para vocês, eu falei para vocês também, o conceito de licenciamento e de licença ambiental. Lembrando que o conceito de licenciamento nós temos também lá na Lei Complementar 140 de 2011, que é uma lei específica sobre competência para o licenciamento ambiental, tá? Nós vamos também dar uma pincelada nela ainda hoje. Agora, o que eu quero ver com vocês é o seguinte, olha só. Licenciamento é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, nós já vimos que pode ser a União, o Estado ou o município, licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos já colocado no próprio conceito alguns tipos de licenças ambientais que podem ser emitidas. Licença de localização. Alguém sabe o nome dessa licença? Porque tem um nome específico, tá? Licença de localização, aquela que, então, autoriza a localização. Como é que é o nome dela? O Guilherme não pode falar, o Guilherme está proibido. O Brown está proibido de falar. E aí? Alguém sabe o nome? Alvará? Não, não é alvará. Arthur, Franciele, não é alvará. Licença de localização. Lembrando que alvará é uma outra coisa, tá? Alvará é como se fosse uma licença simplificada, tá? Não é, teoricamente, uma licença ambiental, tá? Muitas vezes é um alvará sanitário, é um alvará emitido pela prefeitura, com outro foco, tá? Em termos ambientais, nós temos outras, digamos, licenças, tá? A Tatiane já colocou ali, ó, licença prévia, a nossa conhecidíssima LP. Então, quando a gente fala sobre a localização, a gente está falando que nós temos uma licença prévia. Nós ainda não temos o parque fabril ou o próprio empreendimento, não tem a construção, não tem nada. Apenas tem um local, uma área de terras, um terreno, enfim, uma área onde há uma possibilidade de se instalar ali um empreendimento, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um empreendedor e eu quero me instalar, eu quero me localizar em determinado local, certo? Para que eu, enfim, possa utilizar aquela área para fins do empreendimento, que, neste caso, é um empreendimento potencialmente poluidor e utilizador de recursos naturais, recursos ambientais, eu preciso, então, solicitar ao órgão ambiental, o órgão ambiental competente, obviamente, a minha licença prévia, que vai autorizar, que vai dizer o seguinte, olha, é extremamente viável, ou é viável ambientalmente, a localização deste empreendimento, desse tipo de empreendimento, deste porte de empreendimento, neste local. Então, vai se analisar uma série de coisas, uma série de documentos, o que vai ser instalado, qual é o tipo de empreendimento, a planta do empreendimento, qual é o tipo de solo
a localização, se é uma localização residencial, comercial, se é uma zona industrial, enfim, ele vai analisar uma série de situações para dizer, olha, é possível e não é possível a localização deste empreendimento neste local. Portanto, a licença prévia, ela autoriza a localização. Professor, então, autorizou a localização, já posso começar a construir? Não, não pode começar a construir. Primeiro, ele está dizendo o seguinte, olha, sim, esse local é possível. É só isso que ele está fazendo. Agora, a gente precisa pedir uma outra licença. Na verdade, é um procedimento, né? Então, tu vai primeiro solicitar a localização, atendidos todas as condicionantes dessa licença prévia, né? Todas as condições e restrições da licença prévia. O que tu vai fazer? Tu vai solicitar a licença de instalação. Bom, solicitando a licença de instalação, qual é o nome dessa licença, hein? Licença de instalação, qual é o nome dela? A própria licença de instalação, não tem outro nome. A localização tem, né? Ou seja, a licença prévia. A licença de instalação, o próprio nome está dizendo, licença para instalar. Autoriza a construção do empreendimento. Autoriza que este empreendimento se instale naquele local, certo? Não autoriza o início do funcionamento da empresa, né, do empreendimento. Autoriza apenas a instalação. Construir o parque fabril, colocar os equipamentos lá dentro, mas não funcionar, ok? A princípio, somente instalação. É a LI, a Tati já comentou ali embaixo, tá? Então, beleza. Dito isso, nós já vimos dois tipos de licença que nós temos com relação à resolução nacional, localização e instalação. Aí nós temos uma licença de ampliação. Pessoal, o próprio nome já está dizendo, ele tem, né, a intenção de ampliar determinado parque fabril, certo? Pode ser construir um novo pavilhão, pode ser aumentar o pavilhão existente, enfim, pode ser uma série de situações com relação a essa parte de ampliação, tá? E aí nós chegamos no último tipo de licença considerado na resolução do CONAMA 237, que é a licença de operação. O próprio nome já está dizendo, é a nossa LO, licença de operação. E aí essa, então, é a nossa última licença para que o empreendimento comece a funcionar. Isso é o que nós estamos chamando dos tipos de licença da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou seja, de um órgão consultivo deliberativo nacional. Tranquilo? Então, a nível nacional, nós temos esses tipos de licença. Tranquilo? Até aqui foi, galera? É bem tranquilo, né? Nós temos esses tipos de licença aqui, descritos. Só que tem uma coisa. A resolução 237 de 97, ela não nos traz o prazo de vigência, ou prazo máximo e o mínimo, caso tenha, de vigência da licença de ampliação, tá? Ele não fala nada disso. Por quê? Porque ele deixa a cargo do órgão ambiental, porque muitas vezes, quando eu vou ampliar um parque fabril, eu não preciso solicitar a LP, depois a LI e a LO. Muitas vezes, eu apenas tenho já, a localização já foi autorizada pelo órgão ambiental, né? Porque ele autoriza uma área inteira, né? Já foi autorizada a localização, e aí eu só quero, então, a instalação dessa minha ampliação. Então, aí eu só solicito a instalação da ampliação. É claro que tudo isso tem que ser conferido com o órgão ambiental, para saber de fato se eu preciso fazer uma LP e uma LI de ampliação, ou somente uma LI. E aí, então, depois eu solicito a operação desse empreendimento que foi ampliado, né, dessa parte ampliada, tá? Ou eu peço uma licença de operação do parque fabril inteiro, né? Aí, então, eu vou ter que fazer um novo procedimento de licenciamento para que esse parque fabril ele tenha uma única licença de operação, tá? Mas eu posso ter uma licença de operação somente dessa parte ampliada e posso ter uma licença de operação da parte que já é mais antiga, tá? Mas, claro, se eu não quero passar por esses dois, ou se o órgão ambiental não permitir, aí, então, eu tenho que entrar com um novo processo de licenciamento para a operação do parque inteiro, tranquilo? Do empreendimento inteiro, tá? Até aqui, galera, tranquilo, foi? Tá tudo certo com vocês?
Sim, Jaqueline diz que sim. Beleza, o Guilherme ali está apontando que sim. Tainá diz que sim, Jennifer diz que sim. Beleza, ótimo, tranquilo. Camila também diz que sim. Beleza. Agora, eu quero ver com vocês outros tipos de licença. Pedro, beleza, tá ok? Eu quero ver com vocês outros tipos de licença que nós temos na lei estadual. Professor, mas e qual é a lei estadual que tu vai mostrar para nós? O que eu vou mostrar para vocês é o Código Estadual do Meio Ambiente, aqui, obviamente, do Rio Grande do Sul, que foi, então, sancionado, né, foi alterado, agora em 2020, no início de 2020. Então, eu abro aqui para vocês, já está apresentada a minha tela. Deixa eu apagar aqui. Eu já mostro aqui para vocês o nosso Código Estadual do Meio Ambiente. Tá? Então, é ali, a lei número 15.434, de janeiro de 2020. E aí, então, ele vai falar sobre uma série de coisas do Código Ambiental. Tá? Lá no artigo 50 e... Deixa eu pesquisar aqui. Artigo 53, eu acho que é. Não, 51. Nós temos, no artigo 51, a partir do artigo 51, no capítulo 6, observem aqui, nós temos a questão do licenciamento ambiental dentro do nosso Código Estadual do Meio Ambiente. Tá? Então, diz assim, ó, e aí vocês vão ver que ele vai trazer outros tipos de licença, outros tipos de autorizações. Então, assim, ó, a localização, já vimos. A construção, já vimos, né? Porque construção e instalação a gente entende que possa ser a mesma coisa considerando a resolução nacional. A ampliação, já vimos. Reforma, não vimos. Recuperação, alteração e operação, enfim, mais outros aqui, ó, de obras, atividades utilizadoras de recursos ambientais, que é basicamente igual àquilo que nós já vimos na nacional. Então, aqui nós também estamos vendo outros tipos de licença. Mas nós temos no artigo 54, aqui, ó, artigo 54, os tipos propriamente ditos. Então, nós temos aqui, ó, licença prévia, nós já vimos a licença prévia, está escrito na fase preliminar, ou seja, eu tenho a intenção de ter um empreendimento, é o planejamento deste empreendimento, certo? Licença de instalação, nós também vimos, então, é o início da implantação do empreendimento, é o início da construção do empreendimento. Aí nós temos licença de operação, nós também vimos. Observem que aqui eu ainda não tenho a licença de ampliação, tá? Nós temos outro tipo que traz aqui o nosso Código Estadual, licença única. Diz o seguinte, ó, autoriza atividades específicas por conta de sua natureza ou peculiaridade. Poderão ter as etapas de procedimento unificadas. É como se eu tivesse um empreendimento com um potencial poluidor mais baixo, e aí eu tenho o único procedimento de licenciamento. Então, eu vou ter a LP, LI e LO em um único procedimento de licenciamento, certo? Eu não preciso fazer um procedimento para a LP, um procedimento para a LI e um procedimento para a LO. Eu unifico tudo isso, só que eu só posso unificar para aquelas atividades no qual eu tenho, né, um potencial poluidor baixo, ou talvez um porte mais baixo, enfim, tem que, claro, verificar quais são os empreendimentos que podem ter essa licença única. Tranquilo? Aí eu tenho um outro tipo de licença aqui, ó, licença de operação e regularização. Galera, isso aqui é um tipo de licença que é muito utilizado em muitos locais, tá? Por que eu digo que ele é muito utilizado? Porque a cultura ainda é muito forte naquela situação seguinte, já que é muito burocrático, né, e muito demorado eu passar pelos procedimentos de licenciamento, o que eu vou fazer? Eu vou começar a funcionar e depois eu regularizo a minha situação ambiental. Só que aí há um grande problema com relação a isso, porque além de, obviamente, tu solicitar a licença de regularização, tu ainda vai ter, né, o ônus de muitas vezes ter um valor maior dessa licença de regularização, muitas vezes tu vai ter que, então, pagar uma multa ou algumas sanções administrativas, justamente por quê? Porque tu estava funcionando, operando o empreendimento sem uma autorização do órgão ambiental. E, obviamente, se esse empreendimento é potencialmente poluidor, ele necessita de uma licença. Então, antes de qualquer coisa, era para ter solicitado. Não solicitou, vai ter que regularizar ambientalmente e vai ter que, obviamente, sofrer sanções
seja ela civis, administrativas, é claro que vai depender de uma análise. Mas aí o buraco é mais embaixo, aí o empreendimento vai ter que realmente correr atrás do prejuízo, tá? Agora, eu já passei, um exemplo para vocês, eu já passei por uma situação, tá, onde eu tive que fazer uma licença de operação e regularização. Na verdade, era só uma licença de regularização, né, onde eu ia fazer essa licença, era uma licença de regularização. E aí nós tínhamos muitos problemas, porque foi uma derradeira manhã de terça-feira, o telefone toca, e aí, obviamente, o empreendedor vai estar desesperado, né? Porque ele recebe uma notificação de um órgão ambiental solicitando imediatamente a regularização e sobre pena, né, de multa diária, enfim, e aí as multas não são pequenas, né? E era uma fábrica de móveis, olha só que loucura. Tá? Era uma fábrica de móveis. E essa fábrica de móveis funcionava há mais de 5 anos naquele mesmo local. Imagine, há mais de 5 anos. Já tinha uma cartela muito grande de clientes, tinha inclusive um escritório de projetos, tá? A própria empresa fazia os projetos de móveis para os clientes dentro do próprio Parque Fabril. Era realmente uma fábrica grande, tá? Digamos que, claro, que não era uma Capesberg da vida, né? Porque a Capesberg é um tamanho realmente fenomenal, mas não é um tamanho daquele, era bem menor que a Capesberg, mas era um tamanho relativamente grande. E se localizava numa zona residencial, olha só que louco. Estava dentro de uma zona residencial, só que, claro, né, era uma empresa que, teoricamente, acho que as pessoas, os vizinhos, saíam para trabalhar durante o dia, que era o período que essa empresa funcionava, né, fabricava os móveis, fazia barulho, fazia poeira, fazia sujeira, e aí eu acho que talvez os vizinhos não se incomodavam muito, e nunca houve uma denúncia, nunca houve nada. Só que, claro, né, depois de 5 anos, a tua fachada começa a ficar feia, nunca teve o nome da empresa, nunca teve lá na frente, lá, fulano de tal, fábrica de móveis, nunca teve isso. Era simplesmente, parecia realmente um parque fabril, fechado, né, o pessoal trabalhava lá dentro, tinha barulho, tinha tudo, tinha fluxo de pessoas, sempre tinha carros estacionados na frente, mas não tinha nada que dizia o que era que funcionava ali dentro. E aí, um dado momento, eles resolveram, então, reformar a fachada, pintar a fachada, né, arrumar. Uma vez que arrumou, soltou ali digamos, uma pulguinha atrás da orelha do órgão ambiental, pensando o seguinte, olha, alguma coisa tem ou vai ter aqui. Só que lá não teve nenhum protocolo para nós de algum tipo de autorização sendo solicitada, nada. O que o órgão ambiental fez? Bateu na porta. Ao bater na porta, o órgão ambiental identificou que existia ali uma fábrica de móveis que já, fabricava móveis há um tempão. E aí que veio o grande problema. Essa empresa, então, foi notificada, e ao entrar em contato comigo, com aquele desespero total, falaram o seguinte, olha, o órgão ambiental veio aqui, eu estou com uma notificação, eu estou levando multa, estou levando isso, aquilo, outro, eles pedem que a gente regularize isso, que a gente regularize aquilo. Galera, para vocês terem uma ideia, a empresa não tinha nem alvará expresso da prefeitura para funcionamento, não tinha alvará do Corpo de Bombeiros, não tinha licença ambiental, não tinha absolutamente nenhuma autorização de funcionamento. Simplesmente foi lá e funcionou. Tinha funcionários, pagava os funcionários em dia, não tinha problema fiscal, digamos assim, nenhum. Nenhum. Simplesmente não tinha autorizações para o funcionamento daquela empresa. E aí, então, começa a saga. Só que esses empreendedores, tá, eles alegam, ou alegavam, né, naquela época, que eles não tinham esse conhecimento de que era necessária uma licença ambiental, de que era necessário talvez até uma licença do Corpo de Bombeiros, né, o alvará do Corpo de Bombeiros, de que era necessário o alvará expresso da prefeitura. É claro que a gente diz que entende, a gente diz que é ok, mas a gente sabe que isso não é verdade. É impossível alguém que tem uma empresa não sabe que tem que ter uma autorização, nem que seja da prefeitura para funcionar. Mas tudo bem, não é esse o problema. O problema é que eles estavam pagando multa diária por não ter licença e estar continuando operando, então eles tinham que parar o funcionamento da empresa, o que para eles era um prejuízo muito grande. Então, olhem, muitas vezes o barato sai caro. Olha, eu não vou fazer a licença, eu vou regularizar depois. Por quê? Porque aí eu não vou precisar pagar isso, aquilo, outro, e vou seguir trabalhando. Meu lucro vai ser um pouco maior, porque eu não vou precisar pagar licença, etc, etc. Não vou precisar pagar consultor ambiental, técnico responsável, etc. Os meus resíduos eu boto aqui para a prefeitura recolher, e aí então eu não preciso ter responsabilidade nenhuma.
Só que aí o barato saiu caro. Estavam pagando multa diária e tinham que regularizar num prazo de 60 dias. Galera, o prazo de 60 dias regularizado ambientalmente, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da quantidade de documentação, é um prazo curto, tá? É um prazo curto. Só que se não atendesse esse prazo, a multa ia ser maior ainda, tá? E aí, então, se vocês querem um conselho, ou se vocês um dia forem consultados para dizer o seguinte, olha, o que tu acha? Começo o empreendimento e depois eu regularizo, ou eu faço a licença antes? É óbvio que faz a licença antes, tá? É óbvio que faz a licença antes. Porque uma vez descoberto, uma vez a fiscalização bater na porta e tu ser notificado, nunca mais o órgão ambiental vai te esquecer, meu amigo. Vai ser mais ou menos aquele calo aquele calo no pé que tu nunca mais vai esquecer que existe. Vai doer o resto da vida. Porque o órgão ambiental vai sempre bater na porta para saber como está a situação. O corpo de bombeiros também vai querer saber, a prefeitura vai querer saber. E aí, a tua vida vai virar um inferno. Então, é melhor andar na linha do que depois pedir a regularização. Mas vamos voltar aqui, já falei bastante, vamos voltar aqui para a nossa licença de regularização. A licença de regularização. Diz o seguinte, ó, regularizando o empreendimento ou atividade que se encontra em operação e que não cumpriu o rito ordenado e sucessivo dos pedidos de licenciamento ambiental, ou que, por razão diversa, não obteve regularidade nos prazos adequados, avaliando suas condições de instalação e funcionamento e permitindo a continuidade de sua operação mediante condicionantes de controle e sem prejuízo das penalidades previstas. Galera, é simples. Estava operando com uma licença vencida ou estava operando sem qualquer tipo de licença. Tranquilo? Isso aqui é licença de operação e regularização que nós chamamos dentro do estado do Rio Grande do Sul. Ficou claro até aqui? Ficou claro? Sim, beleza. Beleza. Tranquilo. Então tá. Visto isso, nós temos um outro tipo de licença que surgiu agora, então, em janeiro de 2020, que é a nossa tarefa da semana, tá? Licença ambiental por compromisso. Licença ambiental por compromisso. Procedimento eletrônico autorizando a localização, instalação e operação da atividade ou do empreendimento mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor. Galera, isso aqui significa o seguinte, eu faço uma declaração que estou me comprometendo a atender determinados critérios, condições, etc., etc., para obter uma determinada licença ambiental. Certo? Professor, todos os empreendimentos podem fazer isso? É claro que não. É claro que não. Somente os empreendimentos que, óbvio, estejam listados no próprio Conselho Estadual de Meio Ambiente ou listados pelo órgão ambiental, ou seja, aqueles autorizados a terem uma licença ambiental por compromisso, certo? Aqui, galera, tem, obviamente, aquele lado que foi contra e aquele lado que foi extremamente a favor. Quem são aqueles que são extremamente a favor? Aqueles que não aguentam mais passar pelo processo de licenciamento, esperar a manifestação do órgão ambiental e então ter a sua licença emitida, certo? Esses são os apoiadores. Quem é que é contra? Obviamente, muitos consultores ambientais, muitos ativistas da área ambiental. Então, muitas pessoas que são defensores, né, muitas vezes fervorosos da questão ambiental, são aqueles que são contra o LAC, a licença ambiental por compromisso. Mas é claro que sempre, para tudo que é lei, para tudo que se faz na vida, existe dois pesos, duas medidas, né? Existe um lado bom e existe, obviamente, um lado ruim. A tarefa de vocês é justamente investigar esses lados bons e lados ruins do LAC e, claro, dar o parecer de vocês, né? Dar a opinião de vocês. Então, essa é a tarefa de vocês semanal, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, ele fala que o Conselho Estadual do Meio Ambiente estabelecerá os empreendimentos e atividades que serão licenciadas conforme os previstos nos incisos
4 e 6. Tá? 4 é a questão da licença única, um único procedimento para todas as licenças, e o 6 é a licença ambiental por compromisso. Então, quem é que vai estipular isso? O Conselho Estadual do Meio Ambiente, tá? Tranquilo? Foi isso que eu tinha acabado de falar para vocês, tá? Aí diz que tem mais coisas, né? Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos, ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, enfim. Existem, claro, algumas diretrizes dentro desse nosso código estadual que vão, então, orientar, nortear o procedimento, o processo de licenciamento. Tranquilo? Dito isso, não estava apresentando minha tela, achei que estava apresentando minha tela para vocês. Dito isso, galera, eu pergunto para vocês, qual é o prazo da licença prévia, da LP? Qual é o prazo dela? E aí? Prazo máximo de 5 anos e prazo mínimo é conforme as concessões ali na lei. Muito bem, muito bem. Quem falou foi a Tainá. Isso, né, Tainá? Isso. Beleza. Então, olha só, galera. Prazo mínimo da LP, conforme o projeto, tá? Conforme o projeto. E o prazo máximo de 5 anos. Peraí, eu acho que não. Peraí, só um pouquinho. O prazo máximo da LP. Só um pouquinho. Da LP, 5 anos, tá certo, é isso aí. 5 anos. Tá? Então vamos lá. Prazo máximo da LP, 5 anos. Qual é o prazo máximo da LI? Prazo máximo da LI. Tati e Jennifer, 6 anos. Muito bem, 6 anos é o prazo máximo da LI. Prazo máximo da LI, 6 anos. Qual é o prazo mínimo da LI? Igual a LP, né, galera? O prazo mínimo da LI é conforme o cronograma do projeto, é conforme os planos que foram apresentados, tá? E aí, então, nós temos um prazo mínimo e um prazo máximo, certo? Qual é o prazo da LO? O prazo máximo da LO. Qual é o prazo máximo da LO? 10 anos. Muito bem. E o prazo mínimo? Existe prazo mínimo? 4, diz a Jennifer. Portanto, nós temos que a LO tem um prazo mínimo de 4 anos e um prazo máximo de 10 anos. Professor, pode ser um prazo menor que 4 anos? Se a gente fosse considerar a resolução CONAMA, resolução CONAMA 237, ele diz que o prazo mínimo é 4 anos. Mas é possível nós termos empreendimentos que o prazo mínimo seja menor que 4 anos. Porém, para que eu tenha um prazo mínimo menor de 4 anos, eu tenho que justificar, ou seja, o órgão ambiental, não eu, né? O órgão ambiental tem que justificar, na hora da emissão da licença, ele tem que justificar por que o prazo da licença é abaixo de 4 anos, certo? Então, eu posso ter uma licença maior que 10 anos? Eu posso ter uma licença maior que 10 anos? Uma LO? Sim ou não?
Com um prazo menor de 4, a gente viu que é possível, desde que justificadamente. Um prazo maior de 10 anos. A Tati diz que sim. Acho que não, porque daí tu tem que pedir a renovação sempre. Olha só, teoricamente, sim, com as prorrogações. Beleza, mas aí uma única licença de operação, teoricamente, não pode ter um prazo máximo de 11 anos. O prazo máximo é até 10 anos. É claro que tu pode prorrogar esta licença infinitas vezes por um tempo maior. Mas a licença específica, a LO, não pode sair com um prazo maior que 10 anos. Porém, há um porém. Há algumas licenças que muitas vezes o órgão ambiental demora para se manifestar. Então, por exemplo, a análise da renovação da licença de operação está em análise no órgão ambiental. E aí, então, nós temos uma licença de operação com prazo indeterminado. E nós vamos tentar procurar agora, daqui a pouco, no site da FEPAM, algum exemplo dessa licença que ficou com prazo indeterminado. Essa licença com prazo indeterminado significa que foi solicitada a renovação dessa licença de operação, porém o órgão ambiental não se manifestou ainda em tempo hábil. Portanto, teoricamente, o empreendedor solicitou a renovação num tempo certo, né, 120 dias de antecedência, o órgão ambiental não se manifestou dentro do prazo, né, de vencimento da licença, e aí, automaticamente, aquela licença fica renovada por prazo indeterminado, até que o órgão ambiental se manifeste sobre a licença, que pode ser se manifestar alterando uma determinada condicionante, pode ser determinando um prazo específico da licença, ou seja, ele vai se manifestar com relação à solicitação de renovação, tá? Então, quando o órgão ambiental não se manifesta em tempo hábil, essa licença se prorroga por um prazo indeterminado. Tranquilo? A Tati não deixa de estar certa quando ela fala que pode ter um prazo maior de 10 anos com as prorrogações. Porém, a licença tem um prazo máximo de 10 anos. Tranquilo? Salvo essas exceções por prazo indeterminado. Ficou claro? Consegui fazer-me entender? Sim, sim, sim. Ótimo. Show de bola. Então, galera, olha só. Visto isso, a resolução 237 e a resolução e a lei complementar 140 de 2011, elas trazem que a licença de operação deve ser solicitada a sua renovação com um prazo máximo de 120 dias de antecedência. 120 dias de antecedência. Então, vamos supor que uma determinada licença, a licença de operação, tá ok? Uma licença de operação, ela vai vencer no dia 10 de novembro de 2020, data de hoje, 10 de novembro de 2020. A licença vai vencer. Para que eu tenha a renovação da licença, eu preciso solicitar esta renovação, eu preciso entrar com um protocolo no órgão ambiental 120 dias antes do dia 10 de novembro. Certo? Para que eu tenha, obviamente, todos os prazos sendo atendidos. Tá? Lembra que a gente comentou lá da licença de regularização? Muitas vezes o empreendedor demora a solicitar a sua renovação da licença de operação, e aí ele pode entrar posteriormente numa licença de regularização. Tá? Por quê? Porque o órgão ambiental ele também tem um prazo para a sua manifestação, e se o empreendedor protocolar dentro desse prazo de 120 dias, é claro que o prazo do órgão ambiental vai ficar mais reduzido. E aí, obviamente, a licença do empreendedor vai acabar vencendo, pode acabar vencendo, e aí não tem essa questão de prazo indeterminado, né? Ele vai ter que, então, solicitar uma regularização pelo fato de ter solicitado a renovação em tempo menor que os 120 dias. Isso pode acontecer em alguns casos. Claro que vai depender muito do órgão ambiental, né?
da morosidade do órgão ambiental, da burocracia e assim por diante. Tá? Então, se vocês forem perguntados com quanto tempo de antecedência eu tenho que solicitar a minha renovação da licença de operação, LO, 120 dias de antecedência. E o mais engraçado, galera, é que é o seguinte, as resoluções e as leis não falam em renovação da LP e nem renovação da LI, mas isso é possível. Isso é possível. Tá? Existem alguns autores que dizem ser possível a renovação da LP e LI, desde que o tempo total não ultrapasse o máximo previsto de licença de prévia e instalação. Então, por exemplo, eu tenho uma licença prévia de 2 anos, então eu ganhei lá uma licença prévia de 2 anos, certo? Para que eu renove essa licença ambiental, eu não posso, numa renovação dessa licença prévia, por exemplo, extrapolar os 5 anos máximos que eu tenho previsto na resolução. Da LI, da mesma forma. Vamos supor que eu tenho uma licença de instalação de 3 anos. Eu solicito uma renovação e aí vai passar dos 6 anos. Para alguns autores, isso não pode ser possível porque a resolução estabelece um limite máximo de 5 e de 6 anos. Certo? Agora, para a LO, a gente pode renovar infinitas vezes e ultrapassar, é claro, aqueles 10 anos de uma única licença de operação. Tranquilo? Então, existem alguns controvérsios aí. Autores dizem que pode a LPLI ser renovada além do prazo máximo estipulado na resolução, e tem outros que dizem que não pode. Tá? É claro que o órgão ambiental é que vai saber direcionar o empreendedor para dizer se ele pode ou não pode solicitar novamente renovação, ou se a renovação vai ser emitida ou não, da LP e da LI. Agora, eu falo com vocês sobre uma questão chamada condicionantes. E vocês já sabem, porque nós falamos na aula passada, o que são condicionantes. Condicionantes, se vocês observarem na própria resolução 237, vou apresentá-la novamente para vocês aqui, na própria resolução 237, vocês vão ver que no conceito de licença ambiental, cadê o conceito? Aqui, ó. Licença ambiental, ato administrativo, ou seja, resultado do procedimento, no qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. Isso significa que aqui estão citadas as condicionantes da licença ambiental. O órgão ambiental está querendo dizer o que para o empreendedor? Mas é o seguinte, olha, tu pode funcionar. O teu funcionamento está autorizado, desde que tu atenda determinadas condições, restrições e medidas de controle ambiental. Para quê? Para evitar impactos ambientais, certo? Então, essas condicionantes, elas são obrigatórias, não é uma faculdade do empreendedor ele atender ou não atender essas condicionantes. Ele tem a obrigação de atender. Caso não atenda, ele pode ter uma notificação, um embargo do empreendimento, uma suspensão da atividade, multa, ou seja, ele pode sofrer alguma sanção administrativa sobre essa questão de não atendimento às condicionantes da licença ambiental. Tá? Então, vocês estão vendo aqui o que são essas condicionantes, que são questões obrigatórias para o empreendedor. Tá? Dúvidas até aqui? Se vocês têm dúvidas, por favor, me perguntem. Tá? Então, visto essas condicionantes, o que são essas condicionantes, vamos pesquisar agora, deixa eu apresentar novamente a minha tela aqui para vocês verem o caminho. Vamos pesquisar uma licença ambiental para que a gente possa... Então, eu tenho aqui, ó, obviamente, no site da FEPAM, tá? Então, aqui, ó, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, e aí eu vou em licenciamento ambiental, tá? Entrei aqui, vou em consultas genéricas,
E tenho razão social, tenho o ramo da atividade, e aí então eu coloco para prosseguir. Galera, às vezes eu não sei a razão social de um determinado empreendimento, mas eu sei o município que ele se localiza e sei qual é a atividade. O que eu faço? Eu clico em localizar a atividade e vejo, então, quais são as atividades que nós temos aqui previstas dentro desse programa. Então, nós temos atividades agrossilvo-pastoril, de mineração, indústria, saneamento, transportes, infraestrutura, de uma forma geral, e a questão de fauna, que é um outro mais específico. Mas, por exemplo, indústria. Aí eu tenho indústria de tudo quanto é tipo. Olha só, eu tenho indústria têxtil, eu tenho metalúrgica, eu tenho química, eu tenho mecânica, eu tenho indústria de móveis, eu tenho papel e celulose, eu tenho N indústrias, tá? Para que a gente possa saber. E aí, se eu quero, por exemplo, vou pegar, como eu tinha comentado com você, indústria de móveis, tá? Então, olha só, indústria de móveis. E aí tem outras, digamos, características sobre essas fábricas de móveis. Então, por exemplo, eu tenho que saber se é uma fábrica de móveis com tratamento de superfície e com pintura. Eu tenho que saber se ele é uma fábrica de móveis com tratamento de superfície, mas sem pintura. Então, eu tenho vários tipos de fábricas de móveis. Para cada um, eu tenho um código de atividade. Então, vamos supor que eu tenha um código específico. Então, vou pegar aqui, ó, 16, esse aqui, ó. Pego um Ctrl+C e vou colocar aqui, tá? 1611,10. Aí eu vou estabelecer um município, tá? Vou pegar aqui o município de Bom Princípio. Vou pegar o município de Bom Princípio. Por que eu estou pegando o município de Bom Princípio? Vocês sabem, não? Vamos prosseguir. Ah, não aparece nada. O que eu faço? Eu volto em consultas genéricas e vou pegar, então, Tupandi. Será que a gente vai encontrar em Tupandi? Tupandi. Vamos procurar aqui, Tupandi. Tupandi. Ó, encontrei o que eu queria. O que é isso aqui? Grupo K1 é a Capesberg como fábrica de móveis. Tá? Todos estão aí, né? Grupo K1. Cliquei, então. Ah, o professor está vendo a licença ambiental da Capesberg. Galera, isso aqui tudo é acessível a qualquer pessoa que queira verificar uma licença, queira verificar alguma coisa relacionada a um determinado empreendimento. Tá? Então, aqui ó, nós temos uma licença de operação da fábrica de móveis, que está em vigor. Ó, foi, inclusive, renovada agora há pouco. Ó, saiu a renovação em 21 de outubro e vai até 18 de julho de 2024. Tá? Vamos ver o documento, então. Vamos ver a licença do empreendimento. Então, aqui eu tenho uma licença emitida pela FEPAM, Grupo K1, aí tem todas as informações do empreendimento. Essas informações estão na documentação de solicitação para a licença de operação ou para a sua renovação. Tem a questão do porte, o ramo da atividade, a área, número de empregados, o que faz, a unidade. E o que é mais interessante, galera, é que aqui tem a listagem completa da quantidade e tipos de equipamentos que aquele empreendimento tem. Todo esse conjunto de equipamentos, o órgão ambiental só sabe por causa da documentação entregue pelo empreendedor. E é claro que o órgão ambiental vai vistoriar, né, vai saber se aquelas informações estão corretas, se não está faltando informação, se não tem informação errada, tá? Então ele vai, tudo isso aqui são informações do empreendimento. Ó. Então aqui ele estabelece uma série de coisas com relação ao empreendimento, e aí ele estabelece o que nós chamamos de condicionantes. A partir aqui, então, que fala, ó, quanto à preservação e conservação ambiental, ele deve fazer isto aqui. Deve fazer tudo isso aqui. Com relação ao abastecimento de água, ele deve atender isso aqui.
Com relação aos efluentes líquidos, ele deve atender isso aqui. Com relação ao efluente sanitário, esse aqui. Com relação às emissões atmosféricas, e aí, olha só, nas emissões atmosféricas, ele coloca, inclusive, ó, um padrão de emissão para determinados poluentes. Então, ele bota aqui, ó, material particulado, formaldeído, carbono, monóxido de carbono volátil, acho que é esse aqui. Tá? Então, ele fala em vários elementos, né, vários poluentes, que ele estabelece aqui um determinado padrão de lançamento, um limite de lançamento. Nós já vimos o que é isso. Esse limite, ele pode ser menor do que o estabelece a legislação. Ele não pode ser menos restritivo. Ou ele é igual à resolução do Estado, resolução nacional, ou ele é igual, ou ele é mais restritivo. Para ele ter colocado aqui, acredito eu, que ele tenha colocado de uma forma mais restritiva do que estabelece a resolução. Então, ele pode fazer isso, ele pode restringir ainda mais, observado, obviamente, as condições ambientais ao redor do empreendimento. Tá? Então, ele pode, sim, ter uma condicionante um pouco mais restritiva. E aí ele fala, então, aqui sobre os resíduos sólidos, ele fala o que deve ser feito, né? Então, ele deve saber qual é o tipo de resíduo que é gerado pelo empreendedor. Então, ele vai falando, vai trazendo normativas que devem ser atendidas, vai trazendo normas de segurança, até mesmo por parte dos resíduos, fala sobre documentação, e aí, lembra dos 120 dias de antecedência? Olha aqui, ó. A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na licença, conforme a Lei Complementar 140, que foi aquilo que nós vimos antes, tá? Então, deve ser solicitado com 120 dias de antecedência. Então, 120 dias antes do dia 18 de julho de 2024, deve ser solicitado, deve entrar com um protocolo de renovação da licença ambiental do empreendimento. Tá, galera? Então, aqui, isso aqui que são as nossas condicionantes, tudo isso aqui. Tá? É claro que pelo tamanho, pelo porte do empreendimento e tipo de atividade, vai dar as condicionantes do empreendimento. Tranquilo? Ficou claro até aqui? Dúvidas? Jaqueline diz que sim. Tainá diz que sim. O Pedro diz que está claro. Muito bom. Muito bem. Jennifer, sim. Glenda também. E Alessandra também. Bom, olha só. Eu quero mostrar para vocês agora. Tati também diz que sim. Quero mostrar para vocês a Lei Complementar 140. Lembra que na aula passada nós vimos sobre alguns empreendimentos que obrigatoriamente são licenciados ou pelo Estado, ou pela União, ou ainda podem ser delegados ao município, certo? A lei complementar, que estabelece competência para o licenciamento, competência comum, competência, enfim, para praticar o licenciamento, para fazer esse procedimento, eu vou mostrar para vocês, então, quais são as características que dão a determinados empreendimentos a exclusividade para o licenciamento. Então, aqui, a Lei Complementar 140 de 2011, e aí vocês vão ter uma série de situações. Na aula passada nós comentamos sobre atuação subletiva e atuação subsidiária. Se vocês quiserem saber mais, tem um videozinho lá no canal do YouTube, então procurem lá. Aí vai falar sobre comissões, tripartite, etc., ações de cooperação. Vai falar sobre, aqui, ó, ações administrativas da União. E aí ele fala tudo que a União pode fazer e, além disso, promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades. Quando eu falo de promover o licenciamento ambiental de empreendimentos relacionado ao órgão ambiental da União, a gente está falando do IBAMA, tranquilo? IBAMA. Então, ao IBAMA, cabe licenciar os empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil
e em país limítrofe, como, por exemplo, alguns empreendimentos que estão na zona de fronteira. Tá? Então, ali, por ser uma questão de segurança nacional, por ser uma área estratégica do Brasil, obviamente, recai sobre a União a questão de competência para realizar o licenciamento. Tá? Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva, da mesma forma da anterior, é por uma questão estratégica, em terras indígenas. Lembrando que em terras indígenas sempre é ouvido o órgão responsável por aquela determinada área. Então, por exemplo, as terras indígenas, a gente tem a FUNAI. Quando a gente fala em unidade de conservação, a gente tem o ICMBio. Então, sempre quando ocorrer um licenciamento nessas áreas, é óbvio que esses órgãos vão ser consultados, vão participar do procedimento. Quem vai emitir a licença, ou não, né, é o IBAMA, mas esses outros órgãos participam, digamos, desse processo, né? Localizados ou desenvolvidos em unidade de conservação, como eu comentei com vocês, tá? A unidade de conservação é ouvido o ICMBio. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Aqui não significa que eu tenho uma unidade no Rio Grande do Sul, outra unidade em Santa Catarina, e aí eu vou ser licenciado pela União. Não significa isso, tá? Significa que ele está em zona de fronteira de 2 ou mais estados. Existe uma outra interpretação que considera as unidades, tá? Mas não existe, muitas vezes, a lógica, justamente porque muitas vezes eu tenho uma unidade em outro estado que o potencial poluidor não é alto, que o tamanho do empreendimento também não é de um porte tão elevado, e aí não tem por que a gente solicitar uma licença ambiental a um órgão nacional, né, que aí existe uma burocracia um pouco maior. Então, às vezes, é interessante que o empreendimento seja licenciado ou pelo Estado ou pelo município, por uma questão de menor morosidade. Tá? Empreendimentos de caráter militar, destinados a pesquisar isso e aquilo outro, ou seja, tem uma série de atividades que especificamente são licenciados pelo órgão nacional, tá? Depois a gente tem a questão do órgão estadual, está escrito aqui, ó, são ações do órgão estadual, e aí vamos procurar aqui, ó, promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos utilizadores, assim, né? Promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos localizadas e desenvolvidas em unidade de conservação do Estado, tá? Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, promover o licenciamento dessas atividades que, excluídas aquelas que têm exclusividade do órgão ambiental, são licenciadas pelo órgão ambiental. Tá? Então, exclui-se aquelas, se promove o licenciamento pelo órgão ambiental estadual. Tá? Quando eu falo dos municípios, da mesma forma, quando eu excluo as demais, eu posso ter, por meio de delegação ou de convênio, o município, o órgão ambiental municipal, atuando para fazer o licenciamento ambiental do empreendimento. Tá? A resolução 372 do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, de 2018, ela traz a questão de o que o órgão ambiental, já está aqui inclusive para vocês, o que o órgão ambiental municipal precisa ter, qual é a estrutura que ele precisa ter para que determinadas licenças ou procedimentos de licenciamento, ou até mesmo tamanhos de empreendimentos, possam ser, então, delegados ao município. E aí diz o seguinte, ó, que o órgão ambiental deve ser, então, capacitado para efeitos dessa resolução, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, muitas vezes o município tem um consórcio com uma empresa, e aí essa empresa tem técnicos especializados que fazem a análise da documentação, a Feliz é um caso desses, tá? Então, devidamente habilitados em meio físico e biótico, e em número compatível com a demanda, obviamente, de licenciamentos, tá? Todos os municípios devem possuir em seu quadro, no mínimo, um licenciador habilitado, nem vou dizer para vocês quem é o licenciador do município da Feliz, e um fiscal concursado, designados por portaria, mesmo que o município opte por consórcio. Então, eu posso ter técnicos que analisem documentação com relação ao meio físico, ao meio biótico,
mas eu tenho que ter dentro, trabalhando na prefeitura, por portaria emitida pela prefeitura, um licenciador habilitado e um fiscal concursado. Tá? Então, são essas características, né, que dão ao órgão ambiental a capacidade de ser delegados alguns empreendimentos para o licenciamento dentro do município. Tá? E é claro que ele tem que ter equipamentos e meios necessários, né, para executar essa atividade, para que ele consiga fazer vistoria, para que ele consiga fiscalizar, para que ele consiga, obviamente, analisar essa documentação de uma forma mais eficiente. Tá? Dito isso, visto isso, eu acredito que em termos de conteúdo de licença, e aí é um conteúdo maçante, porque é um conteúdo teórico, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá, galera? Quero saber o seguinte, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Jaqueline diz que não tem, Pedro não, Camila não, Alessandra não. Então tá, galera. Em termos de conteúdo que eu tinha para passar para vocês, era isso. E aí, ficamos então para a próxima aula.